Tabernáculos. Esse é o programa Geografia do Som. Eu sou o Thiago e esse é o Top 5 da música tradicional canadense. Então, o primeiro disco que eu escolhi para vocês é o Tribute to Andy Jarry, do violinista Métis John Arcan. A cultura Métis é a mistura que eles têm ali no centro do Canadá entre a cultura indígena, a cultura local e a cultura dos imigrantes, né? Dos imigrantes europeus, dos imigrantes francófonos e também dos imigrantes escoceses, né? Então é da junção da música francófona canadense, das características dos índios ali do centro do Canadá e dos imigrantes escoceses que surge essa tradição do violino, né? Sobretudo do violino da cultura Métis. E dentro dessa tradição, né, do violino Métis, John Arcan é o maior nome, né? Eu tive a oportunidade de ir no festival do John Arcan, de ouvir o cara tocar ao vivo ainda, né? Ele está ainda tocando lindamente. Esse disco é um tributo a outro violinista de Saskatchewan, né? Um outro violinista dessa tradição Métis, que é o Andy Desjardins, né? E é um belíssimo disco, como todos os discos do John Arcan, tá? Todos eles são bastante tradicionais e todos eles são grandes exemplos do que é essa tradição do violino Métis, tá? Pode soar um pouquinho rude às vezes para os nossos ouvidos, né? Nossos ouvidos temperados pela música clássica, mas são lindíssimas as reels, as valsas que o John Arcan tocam, tá? Então essa é a minha primeira escolha aí pro meu top 5 dos discos da música tradicional canadense. Então minha segunda escolha para esse top 5, né, da música tradicional canadense é este disco aqui do violinista de Alberta, né, da província de Alberta, Calvin Vorath, né? O Calvin Vorath tem diversos discos, todos eles disponíveis no Spotify, tá? Então vocês podem ouvir aí por horas e horas a obra do Calvin Vorath no Spotify, mas esse disco é bem bacana, né? O Fiddle Nation, né? Inclusive tem uma dedicatória aqui pra mim. Assinei quando eu fui lá no festival do John Arcan, né? Ele é bem próximo ao John Arcan. O bacana do Calvin Vorath é que ele toca todas as tradições do violino canadense, né? Ele navega ali entre todas as tradições, ainda que a tradição Métis seja a mais próxima para ele, né? Mais próxima do coração dele ali, porque ele tem uma amizade grande com John Arcan. E são bem bacanas as tunes, né? Então se você é violinista também, se você toca a violino tradicional, né? Sobretudo o pessoal da música irlandesa, é legal, é bacana ouvir o Calvin Vorath, que é diferente, né? Lembra bastante a música escocesa, lembra bastante a música da Irlanda, os reels e tal. Não tem tantos digs, né? Não tem digs, mas eles têm polkas, tem reels. Mas é diferente, né? Então acho que acrescenta para a linguagem e é um belíssimo disco. Esse aqui, o Fiddle Nation, do Calvin Vorath. Meu violinista preferido do Canadá é o Jerry Holland, né? O Jerry Holland talvez seja, aqui no Brasil, né, um dos violinistas mais conhecidos do Canadá. Ele é do extremo leste do Canadá, né, da região da Nova Scotia, de Cape Breton, e a música dele é bastante escocesa, né? Nós conseguimos ouvir aquela maneira escocesa de tocar, né? O arco, né? Quem toca violino sabe os staccatos, os legatos, né, do violino escocês, né, da tradição escocesa, mas diferente de alguma maneira também, né. Meu disco preferido do Jerry Holland é o Helping Hands, né, que ele gravou com um violonista irlandês, John Doyle, mas nós não temos ele no Spotify, né, infelizmente, então eu vou indicar um outro disco dele que tem, né, que vocês podem ouvir no Spotify, que é o Fiddler's Choice, tá? Do Jerry Holland, que é também um excelente disco, né? Tem uma das minhas melodias preferidas do Jerry Holland, que é a Boo Baby's Lullaby, né? Uma belíssima balada ali, um air, né? Um ar canadense. Então fica esse disco aí, o Fiddler's Choice do Jerry Holland, que não podia faltar um disco do Jerry Holland neste top 5 da música tradicional canadense. Outro violinista sensacional do Canadá, outro dos grandes violinistas é o Ashley McIsaac, né? Talvez seja o único aqui da tradição mais moderna do violino canadense. E meu disco preferido dele é o segundo, né? O disco chamado Fine, Thank You Very Much, que é uma resposta ao primeiro disco chamado Hi, How Are You? Então o primeiro disco do Ashley McIsaac é chamado Hi, How Are You?
E o segundo, Fine, Thank You Very Much. E esse disco é uma volta às tradições, né? É uma volta à raiz do Ashley McKay. Acho que é o único disco da carreira dele que não tem elementos mais modernos, né? Mesmo o primeiro disco, que é bem legal, é bem bacana, ele tem alguns elementos modernos, né? Ele tem algumas canções com elementos eletrônicos, tá? Mas usado com bastante de maneira bastante pertinente, né? Mas esse disco é o meu preferido, né? Esse disco tradicional, o Fine, Thank You Very Much, ele contém alguns sets de tunes bem bacanas, né? Com alguns crescendos, assim, alguns sets de 7 minutos, né? De tocando várias melodias, encaixando umas com as outras e fazendo elas crescerem, né? Com aqueles crescendos, a maneira como ele encaixa as tunes é sensacional. E esse é um discão, tá? E vocês podem ouvir sim no Spotify. Então essa aí fica a minha segunda, minha penúltima escolha, né? Minha quarta escolha aqui, na verdade, no top 5 da música tradicional do Canadá. Então a escolha de número 5, como não poderia deixar de ser, é da região do Quebec, né? Da região francófona do Canadá, que é o último disco lançado pela Ensemble, né? Pelo grupo Le Vent du Nord, que é o disco Têtu, né? Têtu, que significa cabeça dura em francês, e é um discão, né? Assim como os demais discos do Le Vent du Nord. O Le Vent du Nord é uma ensemble, né? Um grupo um pouco mais compacto do que era tradicional ali no Canadá, né? Por exemplo, a La Bottine Souriante, né? O grupo La Bottine Souriante, ele era um grupo maior, ali de 10, 12 músicos, né? Um excelente grupo canadense, mas é difícil fazer turnê com esses grupos, né? Então essa segunda leva de música quebecois, né, veio com esses grupos, né? Primeiro com um trio, né, com Genty Coram, do Pascal Gem, do Ian Falque, e depois com Levant du Nord, né, que é um quarteto, então ficou mais fácil de eles viajarem, fazendo turnês pelo mundo. E esse disco, Têtu, é um grande disco, né, como os demais discos, um exemplo de como a tradição quebecois pode ser renovada, né, com todos os elementos, como tap de pied, né, os pés batendo, e o violino, e o acordeão, e com alguns elementos mais recentes também, né, eles vão usar o buzuki ali, tirado da Irlanda, que por sua vez também tirou da Grécia, né, mas soa tudo muito bem, né, então, renova muito bem, dá um sangue novo à tradição quebecois da música. Talvez seja o meu disco preferido. Talvez junto com Jerry Holland, com o disco Helping Hand do Jerry Holland, o Têtu do Le Vent du Nord, talvez seja o meu disco preferido da tradição canadense. Então fica aí como o último disco e talvez como o primeiro para nós nesse top 5. Então muito obrigado pela audiência. Se vocês gostaram do programa, se inscrevam no canal aqui embaixo, né? E até o próximo programa.